pessoal, o livro dessa semana é um livro da Aidan McCoy, Trabalho Mágico para Covens. Esse livro aqui, para falar a verdade, ele não é meu. Ele é um livro que os meus compadres, amigos, irmãos de caminhadas, o Guará e a Drica, Isabelle, me emprestaram já faz um tempinho e ficou aqui comigo. E hoje, então, eu vou tratar dele, que é um livro, assim, legal, tá? Ele não é um livro especificamente para quem quer montar um grupo, para quem quer montar um coven, um círculo e tal. Ele é, na verdade, para pessoas que têm um grupo e que querem fortalecer os laços desse grupo. Ou para quem já tem um coven e quer trabalhar magicamente em conjunto. O que significa isso? Significa mais ou menos o seguinte, tá? Os grupos, eles são formados, assim, os covens, eles não nascem, assim, prontos, né? É que nem a gente, assim, a gente nasce pequenininho e aí a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo, até que a gente fica grande, tá? Então, com os grupos de bruxaria é a mesma coisa. Eu vou dar uma visão minha sobre esse desenvolvimento de grupos, ok? Uma visão particular, mas é o que eu observo, assim, observei na minha vida e observo acontecendo aí nos grupos que acabam se formando. Geralmente os grupos começam como grupos de estudos, tá? Em que as pessoas se reúnem e começam a estudar os preceitos básicos, as lições básicas da bruxaria, certo? Esses grupos de estudos, às vezes, eles passam a ter uma prática mágica em conjunto, que no início se restringe basicamente, em geral também, né, não é uma regra, assim, com as celebrações dos sabás e dos esbás. Então, aí você tem como círculo as pessoas que têm um estudo teórico da bruxaria e também fazem algumas práticas. Isso, geralmente, sim, eu gosto de chamar de círculo. O coven, ele já tem uma estrutura, digamos, hierárquica. O coven, ele já tem toda uma estrutura espiritual por trás, que tem a ver com o quê? Tem a ver com os deuses de proteção daquele grupo, que geralmente são deuses de culto dos fundadores do coven, dos fundadores daquele grupo. Além dos deuses, também você vai ter os animais de proteção daquele grupo. Enfim, tem uma série de estruturas que um círculo ou até um grupo de estudos não tem. Ou seja, vai se formando uma egrégora em cima daquele grupo, né? Isso já é um coven, já é algo assim, que tem uma história por trás. Todas as pessoas que passam a fazer parte daquele coven, eles vão estudando as mesmas coisas da mesma maneira que as pessoas que vieram antes que eles, ok? Então o coven, assim, como eu falei pra vocês no início, o coven não se forma assim da noite pro dia. Vamos montar um coven. Não é assim que funciona. Então, este livro aqui da Aidan McCoy, bruxa norte-americana, assim, super ativista e tal, vista até por alguns como um pouco esquizotérica, né, porque ela gosta de coisas, assim, diversificadas, ela não se restringe só puramente à arte. Esse livro, ele é dividido em 3 partes, que eu já vou falar do sumário dele pra vocês, em que, assim, na primeira parte, ela vai trazer exercícios específicos para fortalecer a energia daquele grupo. Por quê? Outra característica do coven, e isso só pode ser formado com o tempo realmente e com a prática em conjunto dessas pessoas, é que assim, quando a gente tem um grupo forte, ele é forte por quê? É como se aquele grupo tivesse uma mente grupal, como se tivesse realmente uma mente grupal que rege, uma energia que rege todas aquelas pessoas que fazem parte daquela família mágica. Então a primeira parte do livro, ela vai dar uma série de exercícios para fortalecer essa energia, para fortalecer a egrégora do grupo. A segunda parte, ela já vai tratar de feitiços, tá? Magia, puramente, para ser trabalhada em conjunto. Qual é a diferença de você trabalhar sozinho e você trabalhar com outras pessoas magicamente? Depende, né? Depende muito de com quem que você está trabalhando. Mas a magia em grupo, ela tem um plus, né? Não que uma pessoa sozinha não possa, tá? Não possa, ou seja, menos importante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma magia, quando um grupo de pessoas se reúne para fazer um ritual de cura, um feitiço de cura, um feitiço buscando alguma coisa,
realmente a energia que é posta naquele ritual, naquele exercício, naquele feitiço, é realmente, gente, uma coisa assim muito forte. Mas é claro, depende muito da afinidade, né, dos valores que as pessoas têm em conjunto. Então, realmente, trabalhar magicamente em grupo é muito legal. Mas, claro, cuidado. E a terceira parte, ela vai dar um guia de referências, um guia de correspondências que vocês conhecem bastante de todos os livros aí, a maioria dos livros pagãos tem isso, tá? Bom, então a edição que eu tenho aqui é de 2003, foi editado aqui no Brasil pela Gaia Além da Lenda, mas o livro é, na verdade, de 2002, né? Ele foi traduzido, este exemplar que eu tenho aqui, ele foi traduzido e publicado aqui pela Gaia em 2003, mas o livro aqui é de 2002, então até foi relativamente rápido, né? O sumário dele, ele é, então, como eu disse pra vocês, dividido em 3 partes. Primeiro falando de covens e grupos mágicos, em que ela vai falar da magia do coven, elevando e enviando energia em grupo, a magia do grupo e a mente grupal, que é o que eu falei pra vocês, né? Quando a gente tem um grupo, é como se realmente tivesse uma mente grupal. Por isso até que é complicado quando uma pessoa chega num grupo que já está formado. Geralmente tem uma coisa meio de barreira, um negócio meio assim e tal, que a gente não pode incentivar. Eu digo, as pessoas que estão liderando esses grupos, elas não podem incentivar esse tipo de coisa, mas precisa saber lidar porque isso realmente ocorre. Ok? Ocorre porque existe uma egrégora, existe uma mente já formada naquele grupo, uma identidade grupal, que quando uma pessoa chega, mesmo que ela seja um semelhante, mesmo que ela realmente vá fazer parte daquela família, demora um tempinho até as coisas se harmonizarem, isso é normal. Depois ela vai falar magia e o ritual de coven, depois a diversidade e a espontaneidade do trabalho mágico de grupo, depois convertendo feitiços para solitários em feitiços de grupo. Então é muito legal essa parte porque ela vai pegar vários feitiços que podem ser feitos para solitários, né, que foram elaborados para solitários, e ela vai adaptar isso para os grupos. Então aí a parte 2 é um grimoire de trabalhos mágicos, então que ela vai dar vários feitiços aqui de cura e prosperidade, amor e tal, para ser feito em grupo. E depois, então, a parte 3, que são os recursos. E depois, então, a parte 3, que são os recursos e as referências. Aí tem um apêndice, que tem várias perguntas, né? Um FAQ, bibliografia, índice remissivo de feitiços. Então, assim, é um livro muito bacana, é um livro muito legal para quem já tem um grupo. Para quem tem um grupo novo, né, assim, é um grupo de estudos, é um círculo ainda jovem, eu aconselho a tomar um pouquinho de cuidado para fazer feitiços. Acho que assim, a gente não tem que ficar também com medo de fazer as coisas, mas vamos ter um pouquinho de consciência, tá bom? Eu acho que antes da gente trabalhar magicamente em grupo, tente fortalecer o seu próprio grupo, fortalecer a identidade, essa mente grupal, essa energia que envolve o grupo de vocês. Tentem fazer coisas para que fortaleça o grupo, não só magicamente, mas também com condutas adequadas, tá? Tentando equalizar ali as diferenças, tentando conciliar as oposições. Isso é fundamental antes de você partir para um outro patamar que são os feitiços. Uma parte que ela fala aqui muito legal é lidando com pessoas divergentes sem destruir o seu coven. Muitos covens, círculos e grupos, eles acabam se detonando, né? Não porque as pessoas desejaram mal pro grupo, porque fizeram um trabalho mágico contra o grupo. Muitas vezes é a própria conduta dos participantes e mais, a conduta do próprio líder daquele grupo que faz afundar a sua família, né? Que faz afundar o grupo. Então, aqui na página 58, ela coloca algumas coisas bastante legais, assim, para lidar com as divergências, para tomar as atitudes corretas, sem destruir o seu coven. Porque não é porque existem divergências que, ou brigas, ou, sabe, até rusgas, que o grupo precisa acabar. Não é assim que funciona, né? Não deveria ser assim que funciona. Então, ela dá aqui uma ideia, na página 61,
que é uma ideia bastante antiga, usado por muitas pessoas que lidam com xamanismo e tal. E é muito antigo mesmo, que é o bastão falante ou o bastão que fala. Então, quando você está em grupo e está tendo uma conversa, até de repente uma discussão sobre determinado assunto, que há divergências, então você institui, sei lá, um bastão, alguma coisa assim, em que cada pessoa vai falar um tempo e depois vai passar aquele bastão para outra pessoa para que ela fale. É um método disciplinar, para que não tenha aquelas interferências e assim a discussão possa fluir numa boa. E algo muito legal também desse livro é que quando ela vai introduzir algum assunto, ela sempre traz assim uma situação que aconteceu no grupo dela. Isso é muito bacana. Então ela vai fazer assim, ela vai contar como se fosse uma história, assim, como se você estivesse lendo um livro de ficção, mas que são coisas que aconteceram dentro do grupo dela. Isso é muito legal, eu achei bastante gostoso de ler. Então assim, gente, é um livro legal que eu indico para todo mundo que já tem um grupo, para as pessoas que já têm um grupo um pouquinho mais estruturados. É um livro legal, uma linguagem fácil e é um livro que eu tenho que devolver para os meus amigos. Tá bom, gente? Um beijinho para vocês e até semana que vem. E que cada pessoa tem aquelas interferências que a gente faz em grupo. Para!